Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, ao Frei Fabiano e a todos esses irmãos que nos servem por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em novas tentações, livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, vamos pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá. Capítulo 17. Sede perfeitos. O homem no mundo. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Um sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai vossos corações, não vos deixeis perturbar por nenhum pensamento fútil ou de prazeres materiais. Levai vosso espírito em direção àqueles que vos chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias condições, possam lançar em quantidade a semente que deve germinar em vossos corações e nele produzir os frutos da caridade e da justiça. Não acrediteis, contudo, que, incentivando vossa dedicação à prece e à evocação mental, deseje- desejamos vos levar a viver uma vida mística que vos coloque fora das leis da sociedade, onde estáis obrigados a viver. Não vivi com os homens da vossa época como devem viver os homens, mas, se renunciardes às necessidades ou mesmo às banalidades do dia a dia, fazei-o com um sentimento de pureza que possa santificá-las. Se sois obrigados a estar em contato com homens cujos espíritos são de naturezas diferentes da vossa e de caracteres opostos, não deveis defrontá-los. Não os contrarieis. Sede perfeitos, felizes, mas com a alegria que provém da consciência limpa, da felicidade, de um herdeiro do céu que conta os dias que o aproximam da sua herança. A virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio, em rejeitar os prazeres que a vossa condição humana permite. Basta reger todos os vossos atos pela lei do Criador que vos deu a vida. Quando se começa ou termina uma obra, deveis elevar o pensamento a ele e pedir-lhe, no impulso da alma, proteção para nela ter êxito ou sua bênção para a obra acabada. O que quer que façais, ligai vosso pensamento à fonte suprema de todas as coisas, e não façais nada sem que a lembrança de Deus purifique e santifique vossos atos. A perfeição encontra-se inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade sem limites. Porém, os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde as mais elevadas às mais simples. O homem, se vive só, não teria como exercitar a caridade, e somente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais difíceis, é que ele encontra a ocasião de exercê-la. Aquele que se isola priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se e, pensando apenas nele, sua vida é de um egoísta. Não imagineis que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob observação do Senhor, seja preciso integrar-se ao martírio e cobrir-se de cinzas. Não, mais uma vez não. Sede felizes de acordo com as necessidades humanas, mas que na vossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou entristecer a face daquele que vos ama e vos dirige. Deus é amor e abençoa aqueles que amam com pureza. Bom, então é a recomendação, né? Viver os dias de hoje. Viver os dias de hoje, mas colocando sempre em prática aquilo que a gente tem aprendido na escola do Espiritismo, né? Fazer as nossas preces em agradecimento, no início, no fim de algum trabalho qualquer, e fazer a caridade. É isso que nos diz o texto. Bem, nós vamos continuar aqui o nosso
nosso estudo ainda, nós estamos, acho que no capítulo 9, acho, né? 12, sei lá, eu nunca sei qual é o capítulo. Não, está no Capítulo, capítulo 10. capítulo 10. Isso. O meu livro é a página 202. Acho que aqui o esclarecimento era bastante significativo. É isso aí, Isso aí. cara. Isso aí. Isso aí. Muito bom, hein? Então, não estou assim tão atrapalhado, né? É que aqui eles estão dando ordens, né, para aceitar as pessoas, né? A irmã Zenóbia pediu para recolher aqueles que tivessem condições de ser recolhidos, né? E aí ele dá uma dica aqui de como saber se os espíritos podem ser recolhidos ou não, né? Então, só para a gente recordar, né? Como é que eles Uhum. sabem se o espírito está renovado, né? Então, olha, os sofredores já modificados para o bem apresentarão círculos luminosos característicos em torno de si. Logo que estejam onde estiverem, concentram suas forças mentais pela própria retificação, né? Então, eles conseguem perceber se o espírito pode ser resgatado ou não. Mas vamos continuar aqui. O esclarecimento era bastante significativo e silenciei satisfeito, compreendendo mais uma vez a grandeza da purificação consciencial em lugar dos protestos verbalísticos que se fazem através dos jogos brilhantes da palavra. Entregávamos-nos tranquilos ao trabalho quando indescritível choque atmosférico abalou o escuro céu. Clarão de terríveis beleza varou o nevoeiro de alto a baixo, oferecendo por um instante assombroso espetáculo. Não era bem o relâmpago conhecido na crosta, por ocasião das tempestades, porquanto as descargas elétricas da natureza sobre o chão denso são menos precisas do que se refere à orientação técnica de ordem invisível. Observava-se ali o contrário. A tormenta de fogo ia começar, metódica e mecanicamente. Dominou-me angustioso pavor, mas o assistente Jerônimo revelava-me tão calmo que a sua serenidade era contagiante. É o primeiro aviso da passagem dos desintegradores, explicou-nos Solis. À distância de muitos quilômetros, víamos os clarões da fogueira ateada pelas faíscas elétricas na desolada região. Decorridos alguns minutos, chegaram novos reforços para a guarda. Todos os servos do bem, em trânsito na casa transitória, foram chamados a cooperar na vigilância. O assessor que os distribuía em variados setores do serviço esclareceu que o Instituto Socorrista deveria partir dentro de 4 horas e que, nesse tempo, em circunstância como aquela, seria grande o número de infortunados a procurar-lhes as portas, acentuando que não se dispunham de colaboradores em quantidade suficiente para atender a tarefa do átrio. Antes de maiores explicações, ribombou novo trovão nas alturas. O fogo riscou em diversas direções, muito longe ainda, como a notificar-nos de sua aproximação gradativa. Dessa vez, todavia, recebi a nítida impressão de que a descarga elétrica não se detivera na superfície. Penetrara a substância sob nossos pés, porque espantoso rumor se fez sentir nas profundezas. Muitas vezes ouvira viajantes que afrontaram sinistros no mar em todos eram unânimes em asseverar a beleza cruel das grandes tormentas no dorso do abismo equóreo, bem como afirmavam que viajor algum, por mais incrédulo, conseguia subtrair-se às ponderações místicas da fé, perante o turbilhão escachoante do desconhecido. Ali, no entanto, a emoção era mais solene. Os fatores mais complexos, tal o patético do fenômeno. Buscando, talvez, tranquilizar, meu assistente afiançou. O trabalho dos desintegradores etéricos, invisíveis para nós, tal a densidade do ambiente, evita o aparecimento de tempestades magnéticas que surgem sempre quando os resíduos inferiores de material, de matéria mental se amontoam excessivamente no plano.
quer dizer, é um desintegrador de matéria, matéria escura, né? Vamos dizer assim. Roberto, Oba, posso claro, perguntar? sem dúvida, sempre. Então, uma coisa que eu percebi, hoje eu tive tempo, né? Apesar de ter trabalhado, eu li antes, eu li depois, eu tô sintonizado bem aí. Se eu não me engano, ele falou que a casa transitória está se preparando para partir. Ela é Isso, transitória porque ela se movimenta. isso, ela se movimenta. É, outra coisa que eu percebi, eles estão sofrendo um ataque das trevas. Isso, E todas essas descargas, e fala, eu esqueci o nome o desintegrador. desse desintegrador aí, eu acho que está acontecendo na região em volta da casa, para que ela limpe Isso, miasmas, limpe energias resíduos negativas, negativos. é, e, e não sei se agora, acho que até antes ou depois, tá se formando, vamos supor, exércitos aí, amontoados de pessoas, desses espíritos das trevas, para atacar a casa, e eles são rechaçados com essa energia elétrica que tem ali, e dá choque neles e eles vão embora. E mesmo Exatamente. assim, tem esse grupo da Zenóbia que está fora da casa, tentando resgatar algumas pessoas, e que é aquilo que você falou no começo da leitura, e eles conseguem enxergar, mesmo se a pessoa mentir, né? Vou dar um spoiler aqui do que a gente Uhum. vai ler, é, a aura dela ou alguma energia nela, se ela está falando a verdade, se ela está imbuída de bons pensamentos, ou se ela está fingindo, né? Porque ela quer entrar para bagunçar, É. né? E aí, Não, beleza. no início dessa máquina que vai fazer essas coisas aí no plano, né? Então, muitos espíritos também ficam com medo e querem se refugiar dentro da casa, né? Então, é outro fator que prejudica o trabalho deles, né? Porque os espíritos E não, ficam com medo disso, né? Então, eles e querem não, se abrigar em algum lugar, né? mas não pode deixar entrar porque vão Mas não pode bagunçar deixar mais entrar, tarde. exatamente, né? Então, eles têm uma espécie de luz no peito que dá para saber se o espírito tem condições de ser resgatado ou não, né? Então, quer É dizer, é legal. mais uma coisa para a gente aprender, né? E no plano espiritual, eles fazem essas limpezas quando o negócio está muito cheio de carga negativa, miasmas, como você falou, né? E todas essas coisas mentais que ficam no caminho, né? Então, E, é uma varredura, e a gente não esconde a nossa essência quando a gente está exatamente. desencarnado. A gente É, está nu, é. literalmente nu. Né? E isso é uma das minhas grandes preocupações, né, Carlão? Mesmo que a gente seja resgatado, né? Vamos supor, não, tudo bem, vamos resgatar esses coitados aí, né? Mas ainda assim, as bobagens que a gente pensa nos primeiros momentos, né, vão ficar tudo visível lá, né? E aí já viu, né? O carão que a gente vai passando, né? Vai ver a capivara toda. É, então é duro, né? Mas Pensar bastante. é, Melhor. vamos ver se a gente consegue melhorar. Beleza. Bom, vou começar aqui. O Jerônimo. Jerônimo, experiente e bondoso, tentava sossegar meu coração. Todavia, embora soubesse que não nos encontrávamos ainda diante da tormenta de forças caóticas, desencadeadas sem rumo, confesso que senti enorme dificuldade para desincumbir-me das obrigações assumidas em virtude da minha absoluta despreocupação do que ocorria fora do ambiente de serviço. Desde aquele segundo estampido atordoante do firmamento, a casa transitória de Fabiano entrou em fase anormal de trabalho. Servidores, embora sob impecável articulação, iam e vinham, apressados. Lá dentro cogitava-se das derradeiras medidas como valioso aproveitamento dos minutos. Aparelhos de comunicação funcionavam em ritmo acelerado, anunciando o fato em direções várias, avisando peregrinos da espiritualidade superior, a fim de não se aproximarem da zona sob regime de limpeza. Três quartas partes dos colaboradores efetivos de Zenóbia cuidavam das providências alusivas ao voo próximo ou organizavam acomodações para os necessitados que chegariam em bando. Com efeito, justificavam-se as medidas porque ouvíamos agora
ensurdecedora algazarra de multidões que se aproximavam. Sucederam-se outros ribombos ameaçadores, despejando fogo na superfície energética, na superfície energias revolventes do interior do solo que pisávamos. Então o negócio é bravo mesmo, né? Ondas maciças de sofredores aterrados começaram a alcançar as defesas. Era dolorosa contemplação da turba amedrontada e expectante. Aproximamo-nos dela quanto era possível. Socorro, socorro, conclamavam infelizes, que em agrupamentos compactos ameaçavam-nos outros. Fujam daqui, atravessaremos a barreira de qualquer modo. O abrigo nos pertence e vamos à força, né? Então, quer dizer, fica todo mundo com medo, claro, né? E não se limitam às palavras, avançavam em massa sobre as faixas horizontais para recuarem espavoridos. Ajudai-nos, por amor de Deus, suplicavam os menos atrevidos. Recolhei-nos, por caridade, seremos perseguidos pelo fogo devorador. Entretanto, com maior ou menor intensidade, todos os sofredores exibiam escuros círculos de trevas em torno de si, né? Então, quer dizer, não tinha aquela dica luminosa que eles poderiam ser socorridos. Um deles atingiu-nos o círculo de atividade e identifiquei-o. Não havia qualquer dúvida, era o verdugo que me provocara tanta revolta íntima na véspera. Postou-se de joelhos, não muito longe de nós, e implorou: Tende piedade de mim, as fogueiras ameaçam-me, penitencio-me, penitencio-me. Fui pecador, mas espero contar com o vosso auxílio para reabilitar-me. As rogativas sensibilizariam qualquer cooperador menos avisado. Mais prevenidos quanto à senha luminosa, notávamos que o pedinte se cercava de verdadeiro manto das trevas. Dele se aproximou Luciana quanto pôde. Luciana era aquela que podia perceber as coisas através da vidência, né? Fixou bem, fez significativo gesto e exclamou, espantada, embora discreta: Oh, como é horrível a atividade mental desse pobre irmão. Vence-lhe no halo vital deploráveis lembranças e propósitos destruidores. Está amedrontado, mas não convertido. Pretende alcançar a nossa margem de trabalho para se apropriar dos benefícios divinos sem maior consideração. A aura dele é demasiadamente expressiva. Ia dizer mais alguma coisa. Bastou, entretanto, um olhar do assistente que nos dirigia para que ela se calasse, humilde, restringindo-se no trabalho complexo que tínhamos em mão. Dilatavam-se fogueiras enormes em direções diversas e raios fulgurantes eram metodicamente despejados do céu. Vasta dose de paciência era desprendida por todos nós para conter a multidão furiosa. Impressionavam-nos as formas monstruosas e miseráveis a se arrastarem vestidas de sombra, como começaram a chegar entidades aureoladas de luz. Trajavam farrapos e traziam comovedores sinais de sofrimento, dando a perceber que desejavam isolar a mente das centenas de revoltados que ali se congregavam em ativo movimento de insurreição. Contemplavam o alto e cantavam hinos de referência ao Senhor em regozijo da própria renovação, cânticos esses abafados pela algaravia dos rebeldes agitados. Reparava pela expressão de quantos, iluminados, se aproximavam de nós, que se esforçavam por manter o pensamento alheio às subrogarias dos maus, temendo talvez o interesse mental pelo que emitiam circunstâncias criadoras de novos laços magnéticos favoráveis à dominação dos verdugos. Intentavam, por isso, alimentar o máximo desprendimento dos apodos que lhes eram lançados pela turba malévola e impenitente. Formavam agrupamentos de formosura singular, sublimes quadros de paraíso, do inferno, de atrocidades, padecimentos. Vinham de mãos entrelaçadas, como a permutar energias, a fim de que lhes assumissem a força para a salvação
no minuto supremo da batalha que mantinham, talvez, desde muito antes. Esse processo de troca instintiva dos valores magnéticos infundiam-lhes prodigiosa renovação de poder, porquanto levitavam, sobrepondo-se aos desvairados ajuntamentos, e molduravam-lhes a fronte pelos círculos de luz com brilho mais ou menos uniforme, enquanto os tipos de semblantes sinistros que lhes dirigiam insultos, elas cantavam hosanas ao Cristo, entoando louvores que, de certo, lembravam os júbilos dos primeiros cristãos perseguidos e flagelados nos circos, onde se retiravam sob os apupos dos espectadores perversos. Mas, para se acolherem ao asilo de Fabiano, necessitavam pousar rente a nós, que lhes abriríamos passagem prazerosamente. Entretanto, para alcançarem o átrio da instituição, eram compelidas à quebra da corrente de energia magnética recíprocas, mantendo-se de mãos separadas e os recém-chegados, em sua maioria, desvencilhavam-se involuntariamente uns dos outros. Tombavam enfraquecidos após prolongado esforço. Logo, aos primeiros passos, na região interna da casa transitória, né? Então, vê só que confusão toda, né? Semelhavam-se assim a aves esgotadas em laboriosa excursão, depois de atingirem o objetivo que as fizeram afrontar distâncias e tormentas. Na qualidade de aprendiz incipiente, angustiava-me a observação. Tudo, no entanto, fora previsto pelas autoridades administrativas do Instituto. Enfermeiros e macas em grande número estacionavam não longe de nós, promovendo socorro imediato. Pequenos e admiráveis cordões de entidades transformadas interiormente pelos dolorosos banhos de pranto santificador chegavam agora de todos os lados, e as hordas ferozes e irônicas, rodeadas de trevas, multiplicavam-se também em turbas compactas, ferindo-nos a audição com blasfêmias e injúrias contundentes. Entre os ingratos, Entre os ingratos e rebelados, havia, contudo, criaturas que se demonstravam aflitas e genefluxas, tocavam-nos o coração fraterno com seus brados de socorro e amargurosas queixas, as quais, porém, não podíamos aliviar com qualquer benefício precipitado, em virtude da perigosa condição mental em que se mantinham, condição que lhes impunha sofrimentos reparadores. Quase 4 horas difíceis se esgotaram, exigindo-nos dedicada atenção na tarefa. E agora a paisagem era mais sufocante e mais terrível. Serpentes de fogo desenvelavam-se dos céus e penetravam o solo, que começou a tremer sob os nossos pés. O calor asfixiava. Sentindo os elementos vacilantes que nos ladeavam, recordei velha descrição do maremoto de Messina, em que, sob o auge do pavor diante da natureza perturbada, não haviam as vítimas como se deslocarem a caminho do salvamento, porquanto em torno a terra, o mar e o céu se conjugavam num ciclópico e sincrônico arrasamento. A instituição, através de todos os administradores e auxiliares, operava com indescritível heroísmo. Com franqueza da minha parte, aguardava ansioso o sinal de regresso ao interior, tal a impressão desagradável que me sentia possuído. Fitas inflamadas do firmamento caíam sempre em meio de formidáveis explosões, oriundas da desintegração dos princípios etéricos, né? Olha, desintegração dos princípios etéricos, né? Por isso que tem essa tempestade toda aí, né? Roberto, eles estão dentro ou estão fora agora? Eles Não, entraram? eles Estão ainda fora ainda. estão Ainda estão fora, fora. vão entrar, né? Ainda não entraram, Mas né? é Então, como se tivesse um grupinho ali, porque eles começaram a receber esses espíritos, isso, né? Para exatamente. trás.
para tratar, porque ele falou que tinha enfermeiros com macas e outras esperando pessoas, aqueles que tudo. eles podiam levar para dentro, né? Então está naquele momento terrível lá, né? Que o negócio está se aproximando, a turba está atacando e eles estão quase para entrar esperando o resgate de algum, né? Então, como o André Luiz não está acostumado com esse tipo de atividade, ele deve estar meio perturbado mesmo, Né? Confuso lá, está confuso. né? Quando tudo fazia supor que não havia nas vizinhanças entidades em condições de serem socorridas, soou a clarinada equivalente ao toque de recolher. Enfim, suspirei aliviado. Consoante instruções recebidas, abandonamos os aparelhos eletromagnéticos da defensiva em funcionamento indiscriminado e afastamo-nos apressadamente. Sorvedouros de chamas surgiram próximos e tamanha gritaria se verificava em derredor que tínhamos perante os olhos perfeita imagem de vasta floresta incendiada a desalojar feras e monstros das furnas desconhecidas. Atravessamos o pórtico do asilo, seguidos de todos os companheiros que ainda se conservavam no exterior. Então, quer dizer, estão entrando para dentro da instituição. Escutávamos agora o ruído leve dos motores. Lá fora, espessos bandos de entidades perversas tentavam ainda romper os obstáculos, invadindo-nos o abrigo prestes a partir. A aflitiva inquietude empolgava. Que seria de nós se a multidão assaltasse o reduto? Por outro lado, a queda contínua de faíscas chamejantes, ao meu ver, punha em perigo a organização. Por que não desferir voo imediatamente? Era forçoso considerar que dentro do asilo reinava absoluta ordem, não obstante o ritmo apressado do trabalho. Acomodações simples, mais confortadoras, recebiam sofredores extenuados. E, serena como sempre, como se estivesse habituada às perturbações externas, a irmã Zenóbia controlava a situação, ultimando providências. Isso deve ser interessante, né, de ver isso, né? Todas as portas de acesso fácil ao interior foram hermeticamente cerradas. Logo após, a orientadora chamou-nos à vasta sala consagrada à oração e esclareceu que a casa transitória, para movimentar-se com êxito, não necessitava apenas de força elétrica, baseadas em simples fenômenos da matéria diferenciada, mas também de nossas emissões magnéticos mentais, que atuariam como reforço no impulso inicial de subida. Zenóbia fora breve, dada a circunstância do momento, mantínhamos-nos todos em ansiosa expectativa, concentrados na câmara de prece, com exceção dos companheiros que se achavam em serviços de assistência imediata aos recolhidos da última hora, e quantos se conservavam de sentinela junto à maquinaria em funcionamento, né? Funda emoção transparência em todos os rostos. Lá fora, rugiam elementos em atrito. A diretora, após convidar-nos a transfundir vibrações mentais, num só ato de recolhimento ao Senhor, tomou entre as mãos lindo volume, reconheci imediatamente, era a Bíblia, nossa conhecida de tantos anos, abriu-a atenciosa a orientadora e começou a ler o Salmo 104, em voz alta, pausada e solene. Bom, então o que a gente pode concluir de tudo isso? Quando a situação fica muito complicada em termos de, vamos dizer assim, de vibrações muito negativas, né? Então, essas tempestades ocorrem para fazer uma limpeza, né? Então, esses miasmas que acontecem, essas influências mentais que acontecem, varre toda aquela área lá. E aí acontece essa algazarra, porque esses espíritos, como eles estão ainda muito materializados, eles sentem medo e sentem a dor, porque eles estão mais materializados, né? Eles não são espíritos sutis ainda. Então aquilo vai, vai bater neles e vai ferir, né? Vai doer, porque eles ainda estão nessa situação.
E isso é uma limpeza que se faz lá no plano espiritual ao derredor. E a casa transitória, ela é movida, dá para ela tirar de lugar, né? E alguém fala, mas e se os caras põem um foguete para passar não sei aonde? Move a cidade, move tudo, né? Então, tem tudo isso que acontece. Deixa eu ver, faltam 6 minutos. Dá para ler a rogativa dela. Vamos lá. Então, ela vai fazer uma rogativa, porque eles precisam de energia mental para tirar a, a, a cidade de lá, né? Casa transitória. Bendize, ó minha alma, o Senhor, Deus meu, engrandecido, da majestade e do esplendor, revestido de luz como de um manto, desdobrastes o céu como sagrada cortina da vida. Construístes as sublimes câmaras das águas, fazes das nuvens o seu carro, derramas teu hálito criador nas asas do vento, enches o universo de mensageiros, e por vezes tomas por teu ministério o fogo devorador. Fundaste-nos a casa terrestre em bases seguras, garantindo-nos a vida em séculos e séculos. Deste-lhes abismos e píncaros por vestidura. Santificastes a águas para que se elevem sobre os montes. Mas a tua voz de comando, todos os elementos se transformam. Porque se envias música da manhã, envias igualmente o trovão destruidor. Elevam-se montanhas, descem vales, o lugar que lhes marcastes, sem que ultrapassem seus limites. Fazes sair, Senhor, as fontes dos vales, fertilizando os montes. Dás de beber aos animais do campo e sacias a sede das plantações silvestres. Quando as aves do céu guardam seu ninho, louva-te dia e noite. Irrigas o topo das montanhas, jorrando águas do céu, para que a terra seja farta de frutos. A leitura do Salmo ia em meio quando o Instituto, qual vigorosa embarcação aérea, precipitou a elevar-se. A devotada orientadora não lia apenas, pronunciava os vocábulos de louvor contemplados há tantos séculos, sentidos intensamente. Oh, que maravilha! Tamanha era a comoção com que se dirigia, humilde e reverente, ao Senhor do Universo, e o tórax de Zenóbia parecia um misterioso foco resplandecente. Então eu vou parar aqui, né? Porque senão depois não tem sentido as coisas. Então, percebam que tem tantas coisas lá no plano espiritual que a gente não faz a menor ideia de que elas existem. Isso é uma delas, né? Essa, essa forma de fazer a limpeza dos locais, né? Então, é melhor a gente se afastar desses locais, né? Ficar bonzinho, para não ter que passar por isso. Bom, alguém tem alguma dúvida rápida? Porque eu não vou fazer a segunda parte, porque nós somos tão poucos que não vale a pena, né? Vocês me desculpem, né? Mas depois eu vou conversar com o Vitor, porque nessas datas, assim, com muito feriado, é melhor a gente nem fazer, às vezes, o estudo, porque falta muita gente, né? E aí depois fica, por exemplo, esse ponto aqui é um ponto muito interessante que muita gente não sabe que ocorre isso no plano espiritual. Aí as pessoas que faltaram vão perder isso. Então, não é bom isso, né? Mas paciência, vamos fazer o quê, né? Também a gente não pode exigir que as pessoas fiquem 100% no tempo aqui, né? Bom, alguém tem alguma dúvida sobre essa situação do plano espiritual? Acho que não, né? Acho que ficou bem claro que existe sempre uma limpeza, né? E tudo isso está dentro do esquema lá praticado por eles, né? Os mentores dos planos maiores fazem isso, mandam trabalhadores para ajudar, e o pessoal das casas transitórias sabe como agir nesse momento de crise, né? Acaba não tendo grandes problemas, né? Mas é interessante a gente saber disso. Muitas vezes a gente Uma vê e fala, Carlão, pode falar. coisa que eu achei interessante foi que ela
A Zenóbia falou que precisava entrar em prece para a casa poder decolar. Vamos chamar ali de É, uma aeronave que precisava decolar a partida, né? Então, da partida. Então, é ela juntou. que nem os carros ah, de hoje de corrida, né? O carro para no box, é reabastecido, aí para ele sair é o motor elétrico. Aí depois que ele sai do box, entra o motor V8 para para seguir a corrida. É mais ou menos a mesma coisa, né? A prece que ela faz, né? Impulsiona aquela, que é uma verdadeira nave mesmo, né? É uma verdadeira nave. Bom, vamos encerrar então. Peço desculpa a vocês, mas eu acho que senão fica aprendizado faltando. Agradecer a Deus, a Jesus e agradecer a boa vontade de vocês que tiveram aqui a oportunidade de estar aqui conosco mais uma vez. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em novas e velhas tentações. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Espero ver vocês amanhã no, na nossa sessão, porque aí sim a gente tem que ir mesmo, porque